Alô, alô. Terra chamando, quem não tiver que se acuse. Já está toda a gente aí ou não? Ah, estava a ver, já tinham fugido. Ora bem, vamos então iniciar hoje já a formação. E eu começo por vos dizer que esta aula é tão importante como a última aula que vocês vão dar antes de ir a exame. É a aula que fica mais longe do dia em que vocês vão atingir o vosso objetivo, ok? Mas é tão importante como a última aula. E se vocês não virem isto deste modo, vai ser mais complicado para vocês. Isso posso-vos garantir. Se vocês cumprirem as coisas direitinhas, acreditem que vai ser fácil. Às vezes um bocadinho mais chato, às vezes um bocadinho com menos vontade, verdade. Mas tem que ter sempre o compromisso de fazerem as coisas, sempre o compromisso de darem o melhor. Não se esqueçam que, aliás, se vocês repararem, eu disse, é a aula que fica mais longe do dia em que vocês vão atingir o vosso objetivo. E qual é que é esse objetivo? Quero que escrevam aí. Se alguém quiser falar, por favor, diga que eu abro os micro. Qual é o vosso objetivo? Qual é o objetivo de vocês estarem aqui? Eu abri os micros. Quem quiser abrir, é só ir aí e dar autorização no vosso micro e podem falar. Na autonomia, né? Pronto. Só um bocadinho que eu estou aqui. Ok. Quem foi que falou? Quem é que Eu, foi o Romualdo, Rómulo? eu, aham. Romualdo? Sim, autonomia, Sim. porque hoje eu sou dependente das pessoas me levarem para algum lugar e tal, porque eu caí no comodismo de sempre ter alguém para conduzir para mim, me levar para os lugares, e eu acabei acostumando com isso e nunca quis tirar a carta de habilitação, porque para mim nunca foi um problema. E agora eu não quero mais isso, eu quero, né? Não Os ter outros essa podem escrever. independência. Obrigado, Romualdo. Os outros podem escrever no chat. Marina, Maria também podem falar. Portanto, qual é o objetivo? É só ser autónomo? Pronto, mas o meu objetivo agora é ter mais flexibilidade. Eu trabalho em uma área que é de personal training, então eu trabalho em vários lugares diferentes, e querendo ou não, né, dirigir se torna-se muito mais fácil. Ok. Mais. A Samanta, muito bem. A Samanta respondeu ser uma boa condutora. Ok. A Alicia, não ser independente dos outros. Ok. Ora bem, muitas das vezes, quando eu faço esta pergunta, e se calhar muitos de vocês que não responderam, normalmente a resposta que iriam dar é o objetivo de estarem aqui a aturar e de se inscreverem para tirar a carta era simplesmente ter a carta. Ok? Uh, Obviamente isso é um objetivo muito vago. Porque se calhar há muita gente que tem a carta e não merecia ter a carta. Quando vocês falam, eu estou a tirar porque quero ter mais autonomia, certo? Quer dizer que vocês, quando forem para a estrada, para continuarem a ter essa autonomia, o que é que vocês vão ter que ser? Responsáveis. Porque se não forem responsáveis, o que é que vai acontecer? A gente vai causar Vão um ter, acidente. pois, vão ter autonomia por pouco tempo. Espetam-se contra uma parede e pronto, está feito. O que eu quero, onde eu quero chegar com isto, Será que meu microfone está aberto? Eu não sei. agora Ah, está. tá. Agora está, Tá. Maria. Já te ouvimos. Tá. Agora, o que eu quero e quero que vocês entendam
é que o objetivo principal é, sem dúvida, aquilo que até a Samantha falou e que disse num comentário. É ser condutor. Porque se vocês forem condutores, vocês vão minimizar, ok, o risco de terem acidentes. É claro que eles vão existir, ok? Porque isso é impossível acabar com o acidente. O que nós estamos aqui a tentar incutir, e desde a primeira aula, é tal responsabilidade que vocês têm que ter como condutores. E começa esta responsabilidade nas regras básicas que nós vos vamos impor, mesmo na situação de cumprirem os módulos direitinhos, fazerem as aulas direitinhas, levarem o máximo de compromisso para as aulas. A situação que nós falámos lá naquele texto grande que se calhar vocês não leram todo e tem lá muitas informações importantes. A situação de vocês tentarem, por exemplo, procurar um sítio calmo, porque lá está, quando existe esta situação das aulas online, muitas vezes existem coisas externas que vos distraem. Vocês estão em casa, às vezes já têm os filhos ao lado, outras vezes é a mãe, outras vezes é isto, outra vez é aquilo, outra vez é o namorado a mandar mensagens, whatever. Então, se calhar há muitas coisas que vos distraem. E então é desde aí que nestes pormenores importantes de vocês procurarem um sítio calmo, trazerem uma folhinha, uma canetinha para começarem a apontar e registrar coisas importantes. E vocês vão perceber, principalmente na aula de hoje e na aula da manhã, o quão é importante... Ai, não fala na aula de amanhã não, que eu fico até triste. Com calma, Maria. Depois vais ter tempo de fazer a aula, ok? Sem stress, com calma. Depois isso resolve-se. Portanto, o que eu estava aqui a tentar vos dizer é que vocês vão perceber que não podem assentar esta formação como vocês ouvem em N de vídeos e N de conselhos que vos dão em vídeos do TikTok, inclusive. Quem fizer 8 testes por dia, chega lá e passa no código. É verdade, infelizmente passa. Mas passa sem saber código. E depois vêm os problemas a seguir. Toda a gente de certeza que ouviu que há escolas, e isto não é uma crítica, acontece infelizmente, porque vocês ouvem, como eu disse no TikTok, a dizer, eu não fui uma única vez à escola e a minha escola marcou-me exame. Faz sentido isso? Não faz sentido o que eu estou a dizer? Não faz. Então vocês, ok, aproveitem isto que está a ser aqui criado. Às vezes, como alguém que falou no início da aula, porque, não sei o quê, isto é verdade, será que é verdade, será que é mentira? Ok, nós tentamos ao máximo, ok, incutir-vos a responsabilidade e por isso é que vos obrigamos. Ninguém inscrito na Drivebox, na carta de condução, vai a exame de código sem ter feito as aulas todas. Se aldrabou ou não, muitas vezes acontece, infelizmente, porque nós não conseguimos prever tudo. Há quem ande para a frente e para trás à procura das palavras-chave. Mas depois, nós, até isso, nós sabemos se o aluno fez isso. Vamos chatear-nos, vamos dizer, não sei quem é que tu estás a tentar enganar. Mas como é que tu estás 20 minutos dentro da Drivebox, consegues fazer a aula e ela tem 1 hora. Então, nós até isso nós sabemos. Ok? Certo? Portanto, só estão-se a enganar a vocês próprios. E depois as consequências aparecem. Mais tarde ou mais cedo aparecem. É claro que... E quando eu digo isto, muitas vezes dizem assim, mas tu és tolo, ou não sei o quê, ou isso não se diz, ou não sei o quê. Eu digo, eu não estou aqui para vocês aprovarem no exame teórico. Não estou. Eu não estou a dar aulas. Eu não dou aulas para vocês aprovarem no exame teórico. Eu dou aulas para vocês saberem teoria. E como eu estava a dizer, vocês vão ter que perceber que na aula de hoje e na aula da manhã que há uma coisa muito para além dos testes, das perguntas que vos saem. Vai ser mais importante, se calhar, nestas 2 aulas, vocês registarem frases às vezes soltas e colocarem aí ao lado coisas banais como, por exemplo, o cinto prende-nos à vida, mas não nos prende ao banco. A expressão pisca-espelho. Porque todas as vezes que vocês vão dar um pisca, ou a seta, ou o indicador de nossa direção, vocês têm que olhar o espelho. A maior parte dá pisca e vira, nem olha para o lado. E eu digo pisca-espelho. Pisca-espelho. Não vos vai seguir nenhuma pergunta que vocês tenham que responder pisca-espelho. Eu espero que vocês entendam. E aí o IMT criou este módulo de segurança rodoviária, que eu também aposto com vocês o que vocês quiserem. Ok? Que se vocês conhecerem alguém
que há de tirar a carta numa escola e se falarem no módulo de segurança rodoviária, não sabem o que é, porque a maior parte das escolas nem dá este módulo. E é o primeiro módulo que tem que ser dado e tem que ser indireto. Um aluno não pode fazer uma inscrição e entrar para a sala quando já estão a dar sinais. Isso não é permitido. Não faz sentido um aluno não haver um cronograma, não haver algo específico. E por isso é que a primeira aula que se dá é perfil do condutor. É personalidade. Reparem, pergunta de exame. Pergunta de exame. A personalidade do condutor tem influência na segurança rodoviária? Sim ou não? A segurança? Ok? Sim. Alguma dúvida? Precisavam de mim para responder esta pergunta? Precisavam Não. precisavam Não. disso? Não precisavam. É simples. Mas sabem o que é difícil? É nós levarmos para o papel isto que nós respondemos na teoria. O que é que nós temos que fazer quando nos aproximamos de uma passadeira? É difícil esta pergunta. O que é que nós temos que fazer? Analisarmos? Moderar a velocidade. Adaptar a minha velocidade. Certo? Alguma dúvida? Vocês vão estar numa aula de condução. Vão a 40. Passamos numa passadeira e vocês continuam a 40. Onde é que está a moderação da velocidade? Não houve. Então estamos a cumprir o código ou não estamos a cumprir o código? Vocês até podem responder, que é o que vocês dizem, não vinha ninguém. Mas o código não diz que só devemos moderar a velocidade quando vem alguém. Nós temos que moderar a velocidade quando estamos a ver uma passadeira. Para quê? Para que no caso de surgir alguém eu esteja preparado para reagir. E são estes pormenores, na parte da condução e no exame de condução, que deitam normalmente tudo a perder. Vocês reprovam no exame de condução por falta de personalidade. É na atitude, é na personalidade que vocês falham. Normalmente, e regra geral, quase todos os alunos, há exceções, como é óbvio, chegam a exame a dominar o veículo, a controlar o veículo. Reprovam por... E não, hoje tive uma aluna que simplesmente, já demos várias aulas, assistiu a estes módulos todos direitinhos. Eu falo, temos que parar no stop. Eu até digo, um macaquinho, 2 macaquinhos, 3 macaquinhos. Olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, não vem ninguém e avançamos. E simplesmente, se eu num travo não ia parar, e a resposta dela foi que não vinha ninguém. Expliquem-me isso. E se sai um exame de código, sai uma pergunta de código, o que é que eu tenho que fazer perante aquele sinal? E vocês dizem parar obrigatoriamente. Certo? E porquê que não o fazem então no exame? É que há aquelas situações em que eles estão escondidos e vocês não veem. Acontece. Agora, a ver o sinal, não vamos parar porque não vem ninguém. Estão a perceber esta mensagem? Digam-me só uma coisa. Sim ou não? Estava a ver. Quem quiser ligar a câmara também pode ligar a câmara. Atenção. Não é obrigatório, mas quem quiser pode ligar. Quanto custa a carta? Ui, o que é que aconteceu aqui? Quanto custa a carta? Quanto é que custa a carta? Maria, para isso já estou cá eu, por isso. Estou à espera de respostas. Romualdo. O valor? Quanto é que custa a carta? O valor total, 750. Pronto. A Maria disse 750. Mais. Quem é que dá mais? Ou quem é que dá menos? Já é bom, Maria.
O esforço, dedicação já é muito bom. Foi o valor que vocês cobraram. Alicia, mais ou menos 800, sim. Mais Miguel, Jennifer, Alexandre, Giovanni, Filipe, Marina, Maria, Samanta, José Marques. 600, mais tempo. Já falámos, Maria, já falámos. Ok, olha, 1200. Quantas vezes é que foi à aula, Maria? Anda na parte teórica, quantas vezes é que foi às aulas? Disciplina e persistência não tem valor. E se fôssemos dar se fôssemos dar um valor? Valor. Pronto, já disseram tudo. Posso-vos dizer? Quem desistiu? Ninguém ganhou hoje. Eu costumo oferecer um chocolate nesta pergunta, esqueci-me de dizer. Senão vocês não mais. Posso falar? Não tem valor. Não tem valor, porque é para a vida toda. Convém que seja para a vida toda, não é? Lógico. É como a esposa. Ora bem, então eu vou-vos dizer 30 euros. Não, Maria, 65, calma. Isso é o médico. Não termina aos 65. Sério? A carta custa 30 euros. Sabem quando é que vocês pagam estes 30 euros? O que é a carta? Fala, Giovanni. É o documento que nos vai autorizar Aquele cartãozinho. Esse cartãozinho custa 30 euros. Certo? É isto que custa a carta. O que custa isso tudo que vocês estão para aí a dizer, como o Filipe agora já chegou lá, disse, é a formação. Vocês estão a pagar aquele valor que vocês dizem aí, 700, 800, 1000 e tal, é a formação, é as aulas teóricas, é as aulas práticas, é o exame teórico, é o exame prático, é a vossa documentação. A carta custa 30 euros. Onde é que eu quero chegar com isto? Se vocês estão a pagar uma formação, vocês têm que a ter. E nós estamos a dar e vocês vão ter. Aproveitem. A Maria disse que o marido dela anda a tirar a carta noutra escola, que está a pagar 1200 euros pela carta. Foi 4 vezes às aulas de código e se calhar já tem tempo. Se quiser marcar exame, marcam-lhe exame e ele não fez aula nenhuma de código. Tem que haver responsabilidade. Já está há um ano e foi a 4 aulas de código. Vocês, num mês e 2 semanas, e há quem reclame, como há bocado estavam aí a perguntar quanto tempo é que demoravam, como que... Há bocado mandaram-me uma mensagem a perguntar em tempo, porque toda a gente agora quer tirar a carta rápido, e é normal, é uma pergunta que vocês fazem quando ligam para uma escola de condução. Quanto é que custa e quanto tempo é que demora? Neste momento, em média, está a demorar 6 meses. 6 meses, porque há aqueles que perguntam e dizem que demora 6, e nós dizemos que demora 6 meses, eles acham muito, e depois se calhar andam 2 anos e em 2 anos, que é o tempo normal, não tem, nem isso tiram a carta. Porque hoje vão, amanhã não vão. Se acontecer a vocês o que está a acontecer com o marido da Maria, se vocês daqui a um ano ainda estiverem no código, a carta já não vai custar isso que vocês estão a dizer que custa. Estão a perceber? E por isso é que existe este cronograma em que nós estamos a dizer, olha, vocês em um mês e pouco as vossas aulas terminam. E vocês têm que as fazer. Então vocês não querem rápido? Certo? Assim como vocês têm que meter na cabecinha que precisa de haver compromisso. Vocês não vão ter apenas e só que conhecer o vosso veículo e dominar o vosso veículo. Conduzir não é dominar o veículo. Nós, para a tarefa da condução, nós precisamos também... Também acontece, é preguiçoso. Nós, na formação para a obtenção da carta, nós precisamos e utilizamos os 3 saberes.
o saber saber, o saber fazer e o saber ser. Saber saber é teoria, o saber fazer é o domínio do carro, o saber fazer as coisas, dominar o veículo, e o saber saber é a nossa atitude. E isto tem que estar tudo presente, e mais uma vez, o que falha é aqui. Muito porque vocês muitas vezes vão atrás dos outros. Filipe, tu falas nisso e atenção, nós temos muita gente que simplesmente também, imagina, 10% normalmente dos alunos que se inscrevem, 10% às vezes fica para trás. E às vezes vai e tem o azar de reprovar no código e em 10, imaginem, há aqueles que reprovam e depois repetem e passam, mas há aqueles que reprovam e desistem também. E ficam para trás e perdem tudo. Agora, uma coisa que eu notei, porque trabalho nisto há muitos anos, desde 2002, que trabalho em escolas de condução, ok? E uma coisa que eu notei é que este método tem as suas falhas. Porquê? Porque, olha, por exemplo, eu quando estava numa sala com a sala cheia à minha frente, eu às vezes até acontecia de olhar e ver que estava um distraído e atirava-lhe o apagador à cabeça. Ou tínhamos uma cana comprida, daquelas canas pronto, que existem aí, e a gente esticava a cana e pima na cabeça. Agora, coitado, se nós fizéssemos isto, estávamos lixados, que outro dia íamos presos, não é? Mas antigamente era assim, o meu tio dava aulas assim, com a sala cheia e uma pessoa via, se vocês estavam ao telemóvel, se estavam distraídos, se calhar olhava para os vossos olhos e percebia que vocês não estavam a perceber, ok? Havia essa vantagem, mas muitas vezes lá estava, havia a pessoal que nós íamos buscá-los na carrinha, íamos buscar os alunos na carrinha para o código, não é? Como muitas escolas faziam, e andavam lá alunos que andávamos 4 e 5 meses a ir buscá-los a casa. Não faz sentido. Ok? Aqui no online, tem a vantagem, vocês podem estar aí mais cómodos. Agora, tem distrações, e lá está. É preciso o vosso compromisso. Eu disse que há bocado que ia repetir isto várias vezes. A responsabilidade desta formação é 80% do aluno e 20% do formador. Se vocês não fizerem a vossa parte, se vocês estão a ter dificuldades, procurem ajuda. Nós vamos ajudar, de certeza. Atenção, ajudar não é facilitar. Ninguém vai fazer as aulas por vocês. Ainda hoje um aluno me mandou uma dúvida e eu disse-lhe, vai ver a aula 3. Queres o PDF dessa aula? Quero, sim, senhor. E mandei-lhe o PDF, eu não lhe respondi. Ele estava na dúvida porque é que aquele sinal não era o que ele respondeu e o nome do sinal era outro. Eu disse-lhe, olha, aula 3. Entras na aula 3 e revê a aula. Se continuares a ter dúvidas, ok, procura-me novamente. Isso, olha, queres o PDF dessa aula? Quero, sim, senhor. E mandei-lhe o PDF. Não lhe respondi. Perceberam ou não? Portanto, compromisso. Tenham o compromisso de eu estou aqui, está-me a doer, eu estou a precisar, estou a ter dificuldades, não consegui entrar na aula. Formador, você disse lá isto e eu não consegui perceber bem. Pode-me explicar? Tá, de certeza absoluta que vai sempre haver alguém que vos vai ajudar. Mas procurem. É claro que às vezes uma pessoa sabe, por exemplo, eu sei que a aula 4 do próximo módulo, porque sei que é que normalmente mais reprovam alunos, que é os sinais de proibição. Eu sei que essa aula é um quebra-cabeça para vocês que nem imaginam. A maior parte dos alunos que chega a essa aula reprova sempre nessa aula. Empancam muita gente empanca nessa aula. E lá vamos nós. O que é que precisas? Pá, tens que ver bem a aula com atenção. Não. A aula 4 é a aula 4 da próxima semana, ou seja, deve ser na quinta-feira. Segunda aula 1, terça aula 2, portanto. Ok? Desculpem lá, estou assim meio fungoso do nariz, acho que me estou a constipar. Mas estão a perceber, sobretudo, a mensagem. Como eu estava a dizer, vocês têm que ter noção que vão ter que conhecer o carro. Vocês vão perceber que vão ter que dominar o veículo. Vai haver aquela situação das aulas de condução, vocês terem que controlar a embreagem, principalmente. Meter na cabecinha que todos os pedais vocês vão ter que ter sensibilidade.
não é? Uns para carregar, outros para levantar. No caso da embreagem, por exemplo, tem que ter sensibilidade ao levantar. No caso do travão, tem que ter sensibilidade ao pisar, porque se pisarem de força demais, o carro panca no meio da estrada. Também um carro por trás, que é o pedal mais perigoso para o instrutor. É vocês trabalhem a fundo e vem um carro por trás e bate-os e o instrutor não faz nada. Se vocês acelerarem, o instrutor trava. Se vocês levantarem rápido a embreagem, o instrutor ajuda. Mas se vocês pisarem o travão a fundo, batem-nos por trás. Portanto, esses pormenores, obviamente, temos a parte prática. Vão para um parque, vão ser isolados num parque, no sentido de se concentrarem só ali. Ok, vamos lá. Olha, agora faz isto, agora faz aquilo. Agora, o que é que vocês têm que entender mais uma vez daqui? Se um instrutor perde tempo e para uma aula de condução para vos explicar teoria novamente, certo? Vocês vão se atrasar. Por exemplo, imaginem uma aula de condução. Ok? E vocês lá podem-se começar a rir. Também estou a desenhar com o rato, mas não tenho o mesmo jeito nenhum. Vocês vão no vosso veículo, certo? Temos aqui o veículo, ok? E vamos nós aqui a conduzir. Na boa, a ter uma aula de condução. E o vosso instrutor dá-vos a indicação, na próxima interseção, vamos mudar de direção à esquerda. O que é que acham que deve ser a informação que o instrutor vai vos ter que... Ou seja, o que é que o instrutor prático vos tem que ensinar na mudança de direção à esquerda ou na mudança de direção à direita? O que é que ele tem que vos dizer? Por exemplo, ele tem que vos dizer para dar o pisca? É o formador prático que vos diz que vocês têm que dar o pisca quando mudam de direção? Não, nós temos que saber já. Porquê? Da teoria. Sim. É um instrutor prático que vos diz qual é o posicionamento correto para vocês mudarem de direção? Também não. Também não. Vocês vão aprender no código o quê? Se for para a direita, temos que executar a manobra no trajeto mais curto. Se for para a esquerda, nós temos que ver, esta via tem 2 sentidos, 1 sentido, 2 sentidos, certo? Então, diz o código da estrada que, com devida e necessária antecedência, temos que encostar o veículo ao eixo da faixa de rodagem. Quem é que vos ensina isto? Sou eu. Somos nós, formadores teóricos. Ok. Para vocês entenderem melhor onde é que eu quero chegar. Então, o que é que o formador prático tem que dizer? Olha, começa a tirar o pé do acelerador. Isso. Começa a travar. Estás a ver? Olha, o carro está a diminuir a velocidade. Chegou às 1000 rotações. Tu estás em terceira. Pisa a embreagem. Isso, pisa a embreagem. Mete segunda. Isso mesmo. Levanta agora a embreagem devagarinho. Isso. Ok, muito bem. Ok. Domina. Segura agora a embreagem. Segura um bocadinho o travão. E vamos lá. Começa a virar o volante, então, para virarmos à esquerda. Muito bem. Maravilha. Agora imaginem. Porque normalmente o que o formador prático, já repito, Maria, normalmente o que o formador prático tem que dizer, sabem o que é? Olha, esqueceste o pisca. Isso trava. Olha, pisa agora a embreagem. Olha, encosta-te ao eixo, anda lá. Diz isto tudo junto. O que é que vocês vão dizer? Formador, não percebi nada. É tudo ao mesmo tempo, que é o que vocês respondem. E porquê é que foi tudo ao mesmo tempo? Porque o formador prático teve que vos andar a dizer coisas que vocês têm que levar da teoria. Quantas vezes é que vocês acham que eu paro o carro? Quantas vezes é que vocês acham que eu paro o carro para ter que explicar a teoria? O carro não anda, não faz quilómetros, vocês não andam. A aula está a contar para vocês e vocês não estão a fazer aquilo que deviam estar a fazer na prática, que era quilómetros, andar. As aulas já são poucas. Se uma pessoa perde as aulas parados
Porque vocês têm que temos que nos andar a explicar a teoria outra vez. Vocês vão ter um módulo que eu dou em que vos ensina a ligar as luzes, a ligar as escovas. Hoje começou a chover, a aluna não sabia ligar as escovas. Eu, como? Não te ensinaram? Não. Isso, então espera aí, pega no teu telemóvel, vai à aula X. Já foi há muito tempo, não me lembro. Não te lembras? Mas as aulas não estão aí. É que vocês vão andar na condução e vocês vão ter acesso na mesma às aulas. Todas as vezes que vocês quiserem, vocês podem entrar na Drybox e rever as aulas que vos fazem falta. E o vosso formador vai dizer, olha, amanhã vamos começar estacionamentos. Vai ver a aula de estacionamentos. Que já te vai ajudar. Há alunos que eu chego, porque eu não sou só de criticar, há alunos que eu chego e digo, olha, estaciona. Eles, Bruno, olha, tu no vídeo dizes assim, ok, chegar aqui, virar o volante todo para a direita. Agora faço um ângulo de 45 graus. Ok, paro, endireito o volante. Muito bem. E fazem o estacionamento, porque já sabem dominar, já controlam o carro. Quem controla o carro tem que meter o carro no sítio. Se o carro couber, se vocês controlarem o carro tem que caber lá. Vocês têm que o meter lá. 100 pontos até. Portanto, tudo. Eu tive uma aluna que o marido dela chegou ao final do exame e veio ter comigo e disse, a minha esposa teve azar. Então, porquê? Começou a chover, nunca deu nenhuma aula à chuva, ela não sabia ligar as luzes, ou não sabia como ligar as luzes, ou não sabia que tinha que ligar as luzes porque estava a chover. Não sabia, mas ela fez o código. Ela fez as aulas. E é dado nas aulas que sempre que existam condições atmosféricas adversas, nós temos que circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento ligadas. Nós não temos culpa de darmos 20 ou 30 aulas ou 40 aulas e nunca ter chovido e ela nunca ter que ligar as luzes. E tem uma aula que vos ensina a ligar as luzes. E tem uma aula que vos ensina a ligar a sofagem e o desembaciador e o ar-condicionado para desembaciar os vidros. E os símbolos são iguais. A disposição das manetes, a disposição dos botões é diferente muitas vezes de carro para carro. Mas o símbolo é igual em todos. O símbolo de desembaciar o vidro da frente, o símbolo de são perguntas que até o vosso examinador, no dia do exame de condução, que é outra coisa que eu falo aqui muitas vezes, e às vezes chegam alunos à minha beira, Bruno, olha, eu tive um amigo meu que anda noutra escola e disseram-lhe que o instrutor, o examinador, faz 3 perguntas. E eu, não me digas que nós nunca te dissemos isto. Eu já estou a dizer na primeira aula. Sim, o examinador, normalmente, na prática, faz-vos 3 perguntas. Aliás, e ao longo das aulas, vocês até vão ouvir, olha, normalmente isto é uma das perguntas que ele faz. Relevo mínimo dos pneus do veículo ligeiro, a idade mínima para uma criança ser transportada no banco da frente, como é que se sinaliza o carro em caso de avaria ou de acidente. Maria, elucidada? O que eu estava a tentar vos dizer, e para recuar um bocadinho para ajudar ali a Maria, ok, o que eu estava a dizer é que há aspectos que vocês, na condução, já têm que ser levados, ou seja, quando vocês chegam à condução, o teres na cabeça que tens que dar um pisca, vem da teoria. Se eu vou parar, se eu vou retomar a minha marcha, se eu vou mudar de direção, se eu vou contornar um obstáculo, se eu vou efetuar um desvio, mesmo que seja mínimo, eu tenho que sinalizar, eu tenho que observar, e eu tenho que moderar a minha velocidade, porque se calhar vou precisar de ir mais devagar para ver, para passar, para ver se vem alguém, se vou poder mudar de direção em segurança, se não, se tenho visibilidade, se não tenho visibilidade. E é isso que faz de nós condutores. Que é tão bem termos a noção da nossa velocidade. Quantas vezes eu sou alunos a comparar? Eu tenho um colega meu que na primeira aula já foi para a autoestrada. Eu como? Eu no outro dia e estava a fazer um acompanhamento de exame e um carro de uma escola de condução à nossa frente. Na circunvalação, que é um local pronto, que a velocidade máxima é 50, e o carro da escola de condução ia para aí a 10. O que é que nós deduzimos daí? Deduzimos que aquele aluno, se calhar, era tipo as primeiras aulas. Como é que se vai para o próprio examinador é que estava a falar assim, explica-me como é que numa primeira aula se traz um aluno para a circunvalação. Ou vai para a autoestrada. Ou o aluno, ok, já tinha uma noção, já andou, nós não somos polícias,
Portanto, não há problema nenhum em vocês chegarem às nossas mãos, entre aspas, e até já saibam. Desde que depois ouçam e percam os vícios que já têm, porque é tão difícil muitas vezes ensinar alguém do zero como tirar vícios a quem já sabe conduzir. Portanto, é sempre um desafio. Isso vos posso garantir. Mas esse desafio torna-se mais fácil para ambos quando vocês respeitam o papel do instrutor. Que é, não faças isso. E vocês dizem, ok, eu tenho este vício, mas eu vou perder este vício. Não é? Mas eu sei que... Mas não, eu não tinha tempo. Mas eu estava a ver, eu já ia virar o volante. Isso, tu já ias, mas a responsabilidade é minha. Se bater, sou eu que pago. Porque nas aulas a responsabilidade é do instrutor, como regra geral. Não, Filipe, claro que não. Não tenho mal nenhum. Nenhum. Aliás, eu já, entre aspas, eu já tive, se repararem, eu já tive muitas coisas, porque já faço, e qualquer instrutor passa por N situações, umas mais drásticas, outras menos drásticas, umas mais problemáticas, outras menos problemáticas. Eu uma vez tinha, e várias vezes, eu tenho os alunos, não é? A gente vai e chega a uma altura em que o aluno começa a estar aceitável e uma pessoa às vezes até diz, olha, já podes pedir ao teu pai para dar uma voltinha contigo. Claro que não vais arriscar, porque isso é crime. Embora agora pela lei até seja possível, portanto, vocês agora até podem dar aulas com um tutor, portanto, e cada vez mais vai ser possível isso. É claro que tem que preencher uns certos requisitos, portanto, vocês mesmo só com a vossa licença, e se tiverem uma pessoa que te preencha os requisitos, vocês podem solicitar um documento para essa pessoa vos dar formação fora a formação normal da escola. Pronto, isso é possível. Portanto, agora já é possível. Mas, na altura, não era nada disto possível. Eu disse-lhe, olha, opa, tu já estás até a ficar com jeito e tal, opa, já não tens problema, já podes... Eu até disse na brincadeira, já podes pedir ao teu pai para deixar tirar o carro da garagem e não sei o quê. E simplesmente, outro dia, vem o pai a dizer, olha, você estava a incentivar a uma filha a cometer um crime. E eu, realmente você tem razão. Estou a dizer que ele pode, se for apanhado, claro que é um crime, porque não é sem carta. Mas reparem, isto vai ao encontro daquilo que o Filipe... Eu não tenho nada, nós, os instrutores, não estamos nada contra que vocês pratiquem. É bom. É como vocês, às vezes nós temos que mudar de carro, às vezes vocês dão uma aula num carro, às vezes acontece que ele avariou, ou preciso de ir à oficina, ou tenho que meter pneus, e trocamos o carro. E vocês, ei, fogo, eu estou habituado no outro. E eu digo assim, olha, vocês não vão... Eu não vos estou a ensinar para vocês conduzirem um carro. Vão levar o carro embora quando tiverem a carta? Não. Pai, é a primeira vez que estás neste, calma, vais com mais calma e tentas já encontrar aí a embreagem. Vamos fazer aí o joguinho dos pés. Ok. Este é um bocadinho mais acima com o que eu estou habituado. Olha, esta embreagem é um bocadinho mais dura. E chegamos lá. Agora, não podem é pensar, ok, e vamos nós. Não. Pegava no carro. Pegar não, nem eu tenho força. Conduzir. Ia dar as voltas e claro que sempre... Ok. Vamos ver isso, Filipe. Qual é a tua área de residência já agora, Filipe? Às vezes é mais fácil quando vocês sabem. Às vezes. Ok, vai ser Baltar, então. Às vezes é mais fácil quando vocês já sabem. Mas às vezes, lá está, mais um caso. Pai e filha. O pai, com carta do Brasil... caducou, e como caducou, não quis ir ao Brasil renovar e decidiu fazer cá tudo de novo. Inscreveu-se, ele e a filha ao mesmo tempo. A filha aprendeu do zero e ele já sabia conduzir. A filha passou na prática à primeira e o pai reprovou 2 vezes. Ok? E se eu pensar, havia mais casos. Esse foi o mais recente e eu lembro perfeitamente que foi comigo. Perceberam? Ele reprovou 2 vezes e a filha, a aprender do zero, passou à primeira. Porquê? Se vocês perguntarem andar com um, andar com outro, se calhar sentiam-se mais à vontade de andar com ele, certo? O problema é que ele não cumpria muitas coisas, muitas regras, e não pode ser. Então tem que ouvir, tem que ser bons ouvintes também, tem que respeitar. E quando às vezes vem, às vezes acontece de parte a parte, e tal... Eu reprovei, quero mudar de escola, como é que é aí? E quando começam a dizer mal do instrutor, independentemente da escola que o outro instrutor trabalha, eu digo assim, menina, se calhar o seu instrutor até estressava um bocadinho consigo, porque você se calhar, menina, atenção, não estou a ser machista, menina, menino, ok? Certo? Disse menina por dizer menina. Se calhar,
isto aconteceu porque se calhar ele repete várias vezes, você não ouve, ou não faz, ou contraria, porque eu tenho a certeza de uma coisa, nenhum formador vos vai pedir para fazer coisas que não vos ensinou. Não vai. Agora, se o formador, se for necessário repetir 20 vezes, ele vai repetir 20 vezes. O problema é que vocês têm que pensar, olha, é a 20ª vez que eu estou-te a explicar, alguma coisa está mal. Se eu tenho que explicar 20 vezes a mesma coisa, calma aí, alguma coisa está mal, não está muito certo. Ok? Portanto, é preciso vocês também terem consciência da vossa capacidade, que era aquilo que eu disse. Na primeira aula o meu colega já foi para a autostrada, eu nem estacionei, eu só andei aqui nesta rua para trás e para a frente, para, arranca, e eu, claro, é assim que se começa. Quer dizer, vais para a autostrada e é o instrutor que está a travar e a meter os pés. Eu não quero andar, quando nós formos para uma autostrada ou para outra coisa, eu não quero andar a meter os pés nos pedais, eu não quero andar a enganar o aluno. Eu quero que vocês tenham bases para quando formos para um sítio mais coisa, vocês já consigam dominar o veículo e já não se assustem tanto. Porque é normal que se vão assustar. Esta parte, a tarefa da condução, passa por 3 fases essenciais. Que é dentro, fora e fora. O que é isto? Nas primeiras aulas, a vossa concentração tem que estar dentro do veículo. A partir de uma certa aula, vocês ainda estão a pensar um bocadinho o que têm que fazer lá dentro, mas já começam a olhar cá para fora e começam a ter que ver os problemas que vocês têm à vossa frente. Quando vocês chegam ao exame, e é uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês, eu já me sinto capacitado. Será que eu me sinto capacidade de chegar ali, entrar no carro do meu pai ou da minha mãe ou do namorado e simplesmente conduzi-lo sozinho, sem nenhuma ajuda? Vocês têm que fazer esta pergunta. E se a resposta for sim, um sim consciente, um sim verdadeiro, proponham-se a exame. Ok? E a última parte, então vocês têm que estar o quê? Fora. Será que tenho trabalho? Isto não pode existir quando vocês forem em exame. Será que eu tenho que meter segunda? Será que o carro está-me a pedir uma primeira? Não, isso esqueçam. Isto depois tem que sair naturalmente. Porque há muita coisa cá fora que vocês têm que olhar. E atenção, não é... Vocês falam muitas vezes em eu tenho que me concentrar. Concentração a mais dá problemas, porque se vocês concentram mais numa coisa, o que é que acontece? É como a magia. A gente está a olhar para um lado e já estamos a ser comidos pelo outro. Certo? É igual. Vocês na condução não se podem concentrar apenas e só numa situação. Porque, se calhar, costuma-se a dizer, não se morre da cura, morre-se da doença. Aqui é igual. Vocês estão a olhar para um lado e já estão a levar com o carro no outro. Portanto, a concentração tem que ser global. Vocês têm que se sentir libertos. Não é aquela pressão, agarrados ali à regueifa. Ali, como eu costumo dizer, agarrados ali, parece que o volante, se vocês não tiverem agarrar, ele vai fugir. E ali muito... Não, calma, soltem-se, libertem-se. Ok? Falem. Há muita gente que gosta de comentar. Há alunos que aprendem muito e chegam ao exame e muitas vezes começam a falar para si, olha, ok, eu agora vou fazer isto, agora, ok, o examinador disse-me direita, tenho que dar pisca, ok, agora vou olhar o espelho. A falar para eles próprios. É a maneira deles não se esquecerem, entre aspas, das coisas. Acontece. Defendam-se da melhor maneira. Mas façam as coisas direitinhas e levem as coisas a sério. Está entendido? Portanto, ter noção das capacidades. Há uns que vão mudar de direção a 10, há outros que vão mudar de direção a 20, há outros que vão mudar de direção a 30, há uns que arrancam mais rápido, há uns que arrancam mais lento. O importante é não se meterem à frente de ninguém. O importante é nós demonstrarmos segurança a quem está ao nosso lado, ao instrutor nas últimas aulas, ao examinador no dia do exame. Se você, toda a gente falha, toda a gente erra. E por isso é que há uma margem em termos de erros que vocês podem dar no exame. E erros é deixar o carro ir abaixo aqui, deixar... esquecerem-se de meter a segunda, primeira para arrancar, um pisca aqui,
faltinhas aqui, faltinhas ali, podem dar até 9. Só erros intoleráveis, contornações graves ou muito graves, é que chapéu, basta 1. Portanto, não deitem tudo a perder. Certo? Ora bem, alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer pôr alguma questão? Tem alguma dúvida? Olha, tenho uma dúvida. Primeira palavra-chave, aula 1, ou seja, apresentação, aula 1. Primeira palavra-chave, número 87. Ok? Primeira palavra-chave da aula 1, 87. Romualdo, alguma coisa a dizer? Marina? Não. E quê? Estás a gostar da aula? Sim, Tá tá tudo. gostando. Estão a gostar da aula? Uhum. Sim. O professor não é chato? Um bocadinho, brincadeira. Podes dizer à vontade? É brincadeira. Normalmente é o que me chamam. Chato, rabugento, às vezes. Que repito muitas vezes a mesma coisa. É verdade o que eu estou a dizer. E é verdade, repito. E posso-vos dizer que, infelizmente, muitas vezes não é o suficiente. Alexandre, porque não alteraram a data. Vão ter que aguardar mais um bocadinho. Podem sair. Quando tiver a data 2 já vão conseguir. Não estão a conseguir meter, porque uma data está mal e ele só vos permite fazer uma aula. Mas quando tiverem as duas datas de dia 9, que é o que devia ter, ok? Já vos deixa meter, está bem? Guardem as palavras-chave que entretanto já vai dar. Eu já vos dou a indicação. Já foi atualizado. Já está atualizado, portanto já podem ir metendo. Mas também ainda não tem ainda as duas palavras-chave, só tem uma. Pronto, já me estão a dizer aqui, reparem, em letras grandes, olha. Já agora, eu há bocado falei no formador Bruno, que sou eu. Temos aí o formador Paulo, que é esse senhor que está aí a escrever como live, que também é formador e que está também no grupo para vos ajudar quando seja possível. Também é gestor de alguns alunos, por exemplo, do Baltar. Será ele que tomar conta ali do Filipe, por exemplo. Ok? Portanto, já me estão a dizer que está atualizado, por isso já está com as datas certinhas. Exatamente, Filipe. É o gestor Paulo. Desculpa. O formador e gestor Paulo. Sim, Maria. Licença. Uma dúvida. Sim. A palavra-chave 1 e 2, 40 e 12 é da aula de apresentação, certo? Exatamente. Já agora... E agora da aula 1? Da aula 1 só disse uma, 87. Só deu uma, 87, certo? Eu já vou dizer a outra, tenho que ir um bocadinho. Já agora, espero bem que estas palavras passos, não é espero bem, não podem ir ter ao grupo do WhatsApp. Quem não ouviu, quem teve algum problema, só tem que comunicar e nós vamos ajudar. Ok? Vamos ver se a pessoa, porque nós temos maneiras na mesma de vermos se vocês estiveram online, quanto tempo é que estiverem online. Então, nós ajudamos sem facilitar, não é facilitar, mas sim ajudar, não confundam as coisas, ok? Portanto, não quero que outros andem a dar palavras-chave aos que não assistiram, por favor. Isso não é ajudar a pessoa. Pelo contrário, é prejudicar a pessoa. Acho que dá para entenderem, acho que já vocês perceberam. Nós vamos ter compromisso com vocês e espero que vocês tenham um compromisso connosco. Ok? Mais coisas que vocês queiram dizer, que é para entretanto também irmos, que é para não ficarmos aqui até muito tarde. Gostaram, não gostaram? Críticas? Já sei que sou chato, é verdade, não vou dizer o contrário. Mais? Toda a gente está a conseguir lá meter na Drivebox, tudo ok? Toda a gente tem acesso? Só que está pedindo a segunda para validar. Eu já tenho também. Ok, pronto. Eu vou dizer a segunda. Não vou dar mais matéria nenhuma, não vamos falar de mais nenhum aspecto. Portanto, a partir do momento que eu digo a segunda, quem não tiver nenhuma dúvida, quem não tiver nenhum problema em relação à Drivebox, e se tiver tudo ok, simplesmente vai à Drivebox, finaliza a aula. Não se esqueçam, a aula de hoje tem que ficar as duas com aquela taça, como vocês viram. Já está, no caso do Zé, já tem a aula da apresentação. Agora é ele que vai ter que ir lá meter para provar que esteve nesta aula, na aula 1, ok? Portanto, ele vai estar por conta dele agora.
Quem não tiver nenhuma dúvida, não tiver nenhum problema, simplesmente pode sair, pode ir descansar, podem ir jantar em família, pode gozar um bocadinho da noite. Não se esqueçam que amanhã às 9h30 têm que estar fresquinhos para maturar a manhã toda. Com intervalos, podemos falar também um bocadinho de outros aspectos, sem problema nenhum, ok? Mas já vamos dar matéria importante que vos vai fazer falta. Está bem? Tá? Segunda palavra-chave, aula 1, 21. Ok? Primeira palavra, desculpem. Segunda palavra-chave, aula 1, número 21. 2, 1. Eu vou ficar aqui mais um bocadinho para quem tem alguma dúvida e quem precisa de alguma ajuda, ok? Quem não tiver dúvidas, simplesmente pode sair. Até amanhã. Muito obrigado por estarem aí. Desculpem alguma coisa, ok? Pessoal que está nas redes sociais, muito obrigado também por estarem a assistir. Eu não consegui estar muito atento ao direto do YouTube. Se tiverem alguma questão, nós agora também ajudamos e vamos lá responder, ok? Portanto, não estão esquecidos. E amanhã estaremos aqui às 9h30 até à meia hora. Quem estiver como convidado, mais uma vez aproveite bem a aula, porque vai fazer falta de certeza absoluta, ok? Até amanhã e obrigado a todos, ok? Pessoal, coração para vocês, um like para vocês, ok? Paz Maria, sem stress. Não te atrapalhes, com calma, ok? Não está alterado ainda? Miguel, de onde é que tu és? Estão aqui, Paulo, estão aí a dizer que ainda não conseguem. Faz logout e faz login. Ok? A quem não estiver a dar, que faça logout e depois login. Pode ser isso, Miguel. Ok? Também já vamos ver o que é que se trata. Qualquer coisa a gente também ajuda. Ok? Professor, eu tenho dúvida em relação aos testes. Sim. Eu sei que a gente pode ir fazendo os testes ao longo das aulas, Sim. mas imagina, isso influencia, imagina no final, por exemplo, se eu queira fazer, eu tenho um número limite de teste para fazer ou não? Eu posso ir tentando? Não tens um número de testes para fazer. A segunda é 21, ok? Segunda é 21, ok? Primeiro 87, a segunda 21. Atentos. O que eu estava a dizer, não tens um número limite, é limitado. A única coisa que te afeta é que se tu fizeres muito teste e reprovares, vai afetar o teu nível de preparação. E muitas vezes nós costumamos a dizer quem for a exame com um nível de preparação superior a 70, 80, 70, 80% ou mais, regra geral não tem problemas em exame. E como tu fizeste muito teste, essa porcentagem, esse nível de preparação pode ser muito baixo, ok? Pode ser tipo de 30 ou 40 ou 50 devido a estes testes que tu acabaste por estar a fazer agora e reprovaste. Portanto, a única coisa que pode ser afetada por fazer testes agora, porque estás a fazer sem base, é tu reprovares e afeta-te muito o nível de preparação. Alexandre, qual é a tua área de residência? Também, és desta turma ou és da turma anterior? Tens que ver também se estás na turma certa. Porque eles já me estão a dizer que está para estar para uns, está para outros. Ou então, pronto, Baltar e Matosinhos é igual, é a mesma drive box. Tens é que ver a tua turma. Quando é que tu fizeste a inscrição? Olha, o Paulo já está a dizer que está respondido. Olha, o teu gestor já está a dizer que está resolvido, supostamente. Boa noite, cuidado com os copos, exatamente. Pronto, Alexandre, já está resolvido pelo teu gestor, está bem? Pronto, professor, a internet caiu e eu não ouvi nada do que você tinha falado em relação aos testes, desculpa. Pronto. Ok, em relação aos testes que estavas a dizer, aí estava a responder ao Miguel, então veja o Alexandre, penso que seja de Baltar também, tem que falar com ele então. Desculpa lá, Maria, já respondo contigo. Ok? Porque acho que também é de Baltar.
Portanto, tens que ver qual é a turma. Se estás atrasado, tens que falar com o teu gestor, ok? Pronto, Maria, consegues-me ouvir, certo? Ou já fugiste outra vez? Não, estou aqui. Marina, é isso, Marina. Marina, o que pode afetar na relação do tu fazeres testes agora é, ao reprovares, afetar-te o teu nível de preparação. Portanto, não existe um limite, nem diário, nem final de número de testes que tu faças. Quanto maior, ok? Quanto maior for o número de testes, melhor. Agora, ao fazeres agora testes e reprovando nos testes, percebes? Vai afetar o teu nível de preparação. E nós, normalmente, também nos baseamos por aí em termos de preparação do aluno para o exame. Se o aluno tiver um nível de preparação de 75%, 80% ou acima disso, ok? Simplesmente nós dizemos que ele está preparado e que normalmente não há problema nenhum e vai fazer o exame à vontade. Agora, fazendo agora muitos testes e reprovando em muitos destes testes porque estás sem bases, simplesmente vai-te afetar nesse nível de preparação. Pode ser difícil depois tu recuperares. Ok, sim. Imagina, você vai ter alguma altura que vai indicar nós começarmos a fazer os testes ou Sim, a sim, gente vai sim. fazer? O próximo módulo, todas as aulas vão ter testes de treino associados e uma avaliação, um teste específico da aula que tens que aprovar para a aula ficar concluída e passares para a seguinte. Ah, ok, pronto. Percebes? Ok. Que é todas as aulas. Todas as aulas vão ter uma avaliação. Percebes? Vão ter testes. A partir de Sim. segunda-feira, todas as aulas têm testes específicos sobre a aula. Ok. Eu tinha visto aqui no cronograma das aulas, né, os dias, enfim, qual que seria o roteiro, né? Só que em relação aos horários, É livre. vocês vão falar amanhã. Não, é livre. A partir do É próximo livre? módulo é livre, é gravações. Ok, tá, ok. Sim, sim. Entendeste? Quando tu Pronto, escolhes ok. a hora para fazeres a aula. Sim, E um claro. dia podes fazer a 1 hora e outro dia podes fazer a outra hora, sem problema nenhum. Sim. Pronto. Ok, então. Ok? Tá? Marina, Obrigada. obrigado a eu, ok, por estares aí. É, Pessoal, de resto, alguma dúvida? Podemos nos ir embora? Sim? Tudo ok? Pronto. Ok. Obrigado. Abraço a todos. Até amanhã às 9h30. Como diz o formador Paulo, atenção aos copos. Está bem? Até amanhã.